uma das 4 coisas que realmente leva a gente ser cristão de verdade, que o nosso próprio Jesus falou, está em Lucas 6, que começa ali do verso 27 ao 36, falando como que a gente deve amar os nossos inimigos. Porque amar as pessoas que a gente já ama é fácil. Amar os inimigos é outro nível, é o nível de Jesus. E depois ele fala para a gente ser misericordioso, como o Pai é misericordioso, a partir do versículo 36. E depois sobre não julgar e não condenar. E o versículo 37, parte B, sobre perdoar. Sim, a gente como discípulo de Jesus, a gente tem que entender que essas 4 fases e esses 4 itens são muito importantes. Um, porque está na Bíblia. 2, porque foi o próprio Jesus que nos instruiu. Mas eu quero dar foco ao nosso versículo base desses vídeos, que vai ser o versículo de Lucas 6, verso 38, que você já deve ter ouvido bastante, que é: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Isso é um convite à generosidade. E o nosso Deus, ele é generoso, e a gente tem que aprender. Quando a gente se enche de Jesus, a gente também acaba sendo diferente, porque a gente se parece mais com o Pai. Aquilo que a gente contempla, a gente acaba se tornando. Então vamos contemplar Jesus, vamos mergulhar na palavra e entender o que ele quer para nós. E a gente vai tentar entender. Vamos tentar entender esse cenário, que muitas das vezes eu ficava pensando: gente, o que é isso de boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente? Oi, porque na época era uma época diferente da nossa, mas vamos pensar em um comerciante com uma saca de alimentos e com aquela medida, né? Aquela colher que ele colocava ali a farinha, seja lá o que for que a pessoa fosse comprar ali, o seu cliente fosse ali naquela necessidade para ter aquele alimento, aquele tipo de alimento. E o comerciante, ele dava ali uma medida. Ah, eu quero 300 gramas, eu quero 100 gramas. Não era esse pacotinho fechado que a gente vê no mercado. Você tinha que comprar de acordo ali com o que você precisava, a necessidade na saca. E a gente começa a perceber 2 coisas. Vamos falar primeiro sobre a boa medida. Quantas das vezes a gente é um comerciante que eu digo de qualquer nível, né? A gente pode fazer o nosso serviço, seja a gente empregado, a gente sendo funcionário público, ou mesmo sendo empresário, independe do papel que você exerce. Qual que é a medida que você está fazendo com aquilo que você entrega para as pessoas? Você tem sido honesto nessa medida? A Bíblia fala, e o próprio Jesus fala, que com a mesma medida vos medirão também. E às vezes a gente fica pensando: ah, puxa vida, olha o que fizeram comigo. Será que a gente está praticando? A gente está doando, porque nosso Deus é um Deus doador, a gente está doando da maneira correta, de uma maneira boa. E a gente podia pensar que talvez a gente não esteja sendo tão justo. E a gente procura justiça, mas a gente não está sendo justo. Será que as horas que você combinou com alguma pessoa, você está cumprindo, você chega no horário, você valoriza aquilo, você valoriza o que as pessoas te contam, você guarda aquele segredo e você não passa para frente? O que as pessoas estão pedindo para você, você tem sido justo? E às vezes a gente pode tentar colocar algumas coisas como um fundo falso, que os antigos comerciantes que não tinham uma boa prática colocavam um fundo falso para, quando colocasse a medida, dessa impressão que estava cheia. Às vezes a gente vê isso com alguns cremes, alguns potes que a gente compra e parece que eles são enormes, né? Alguns perfumes, mas quando você vai ver, é só um pedacinho que está ali, o líquido, aquele creme, né? E você fala: puxa vida, parecia que tinha tanta coisa. Será que a gente também está vendendo um frasco bonito? A gente está vendendo uma coisa bacana? A gente está falando: ah, não, porque eu sou assim, né? Que meu caráter, porque comigo, né? Eu não aceito mentira. Eu não aceito não sei o quê. Será que a gente está com fundo falso? Será que a gente está sendo sepulcro caiado? Qual tem sido a nossa entrega? A nossa entrega
que Jesus nos indica é para a gente ser generoso. Então, se você foi contratado para trabalhar, que você seja generoso, não porque o seu patrão merece. A gente tem que parar com isso. E eu não estou falando de lugares doentios, não. Em lugares doentios, você tem que fechar esse contrato e partir para outro lugar, se Deus te direcionou a isso. Mas eu digo aquilo que você sabe. Você sabe onde você precisa, onde você pode ser mais generoso. Entregue mais. Isso vai estar falando mais sobre você e quem habita dentro de você. Isso vai gerar testemunho. Então entregue. Entregue uma boa medida. Será que a gente tem entregue uma boa medida de honestidade e um bom serviço? Talvez. Mas vamos pedir para Deus esquadrinhar o nosso coração, para que a gente possa identificar aonde a gente precisa ajustar, ser justo. Então vamos comigo orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de hoje. Obrigado, Senhor, por mais esse devocional. Senhor, quantas das vezes a gente perde tempo reclamando e praticando injustiças. Ajusta, Pai. Ajusta os nossos pensamentos, ajusta a direção do nosso coração. Troca, Senhor. Nem que seja de vontade, que a gente seja intencional. Toda vez que vier um pensamento para críticas, toda vez que vier um pensamento para reclamação, que a gente tome atitude em ousadia, dizendo: não, eu não vou reclamar, eu não vou falar mal, porque falar coisas ruins geram sementes ruins. E eu vou praticar a boa, a generosa medida. Eu vou praticar a boa medida. E eu vou ser justo. Eu vou ser justo, talvez não com o injusto, mas eu vou ser justo porque eu tenho Cristo dentro de mim e Ele é a justiça. E a justiça dele é em amor. E é isso, Pai, que nós te pedimos hoje. Nós te pedimos essa ousadia, Senhor, para ir além daquilo que a gente acha, para dar uma boa medida, para dar a tua boa medida. Estamos aqui, Senhor, te pedindo para que tu, através de nós, seja essa boa medida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com ousadia, porque tem que ter ousadia para falar isso, porque a gente diminui o nosso eu, aquilo que a gente acha que é certo, para escolher o que é certo da maneira de Deus, a boa medida de Deus. Curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas para abençoar a vida de pessoas e lidere em Jesus, lidere sendo uma cópia de Jesus, lidere.